O Evangelho da vossa salvação. Efésios capítulo 1, verso 13, nos diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse verso nos fala a respeito do processo da salvação, de modo que devemos examinar esse verso com bastante cuidado. Ele nos mostra a maneira que um pecador torna-se uma pessoa salva. E Paulo, ele coloca nessa epístola aos Efésios, logo no verso número 1, no capítulo 1, aos santos que estão em Éfeso. Como uma pessoa se torna um santo? Primeiro, o pecador ouve o evangelho da salvação, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então aqui está a primeiro meio que Deus utiliza para o processo da salvação. São as boas novas, boas notícias de que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. O apóstolo Paulo fala muito bem disso na sua epístola, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os efésios, embora eram gentios, receberam o evangelho da salvação. Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele coloca primeiro dos judeus, depois dos gentios. O apóstolo Paulo era judeu e levou o evangelho aos gentios ao compartilhar com eles a palavra de Deus. Os efésios ouviram a palavra da verdade, descobriram que era para eles o evangelho da vossa salvação. O mesmo Deus que determina o fim, que é a salvação, ele também determina os meios para alcançar esse fim, que é a salvação, o qual é a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. Por isso é muito importante aqueles que fazem uso da palavra, da proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o fazerem debaixo do poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins do mundo. O Evangelho não é uma filosofia, não é uma boa moral, boas obras, não é um ensino
de uma religião qualquer. O Evangelho é poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Então ele precisa ser pregado debaixo do poder, da autenticidade de uma pessoa que é usada por Deus para levar este Evangelho e este Evangelho ocasionar o efeito a que ele se destina, que é a salvação. Os efésios ouviram a palavra e creram, e foi essa fé que os salvou. Por isso Paulo, ele fala 2 versos muito conhecidos, no capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E esse evangelho é um padrão de acordo com o que Paulo também esteve dizendo em Romanos, capítulo 10, nos seus versos 13, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É o que você está agora, prezado ouvinte, ouvindo este evangelho da vossa salvação, este evangelho para você que ainda não abriu seu coração para Cristo, o evangelho que proporciona, quando você abre, você crê, quando o Espírito Santo de Deus age na sua vida, você tem esta salvação. Então, esse é o plano de Deus para a proclamação do Evangelho, para o que nós chamamos de evangelismo. Quando os efésios creram, um outro meio que nós encontramos neste verso, na parte B, e tendo nele também crido. Você tem crido, prezado ouvinte? A consequência, Paulo vai dizer: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que significa isso? Fostes selados com o Espírito Santo. A expressão anterior, nele também crido, indica que receberam o Espírito no mesmo instante em que creram em Cristo Jesus. Então é muito importante ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos esta palavra da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida. Então, este ato de selar realizado pelo Espírito Santo, o que seria? Em primeiro lugar, indica uma transação concluída. Quando precisamos de documentos legais importantes, esses documentos precisam serem autenticados. Precisa de um selo oficial. Não basta simplesmente tirar uma cópia, mas precisa passar por um cartório e esse cartório reconhecer que esse documento é um documento verdadeiro e, dessa maneira, esse documento ele tem o seu valor. E Deus colocou em nós, porque Deus também nos selou e nós pertencemos a Deus. Deus
nos comprou. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Porque não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então indica segurança e proteção. Paulo, quando escreveu isso, ele tinha essa noção com relação a esse importante documento que era o selo romano. O próprio túmulo do Senhor Jesus Cristo, ele foi colocado um selo romano. Foi uma providência que foi feita devido à dúvida dos religiosos da época. Nos diz o texto de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 62, diz: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, falando do Senhor Jesus, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então era um selo que não poderia ser mexido. Assim, o cristão pertence a Deus e está seguro, protegido, pois faz parte de uma transação que foi completada, concluída. E João, capítulo 14, verso 16 e 17, fala sobre isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará sempre em vós. O Espírito Santo habita no cristão para sempre e é possível entristecer o Espírito e, desse modo, perder as bênçãos de seu ministério. Aqui está uma situação em que precisamos tomar muito cuidado. Paulo vai dizer a respeito disso em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Quer dizer, a transação foi concluída para o dia da redenção. Esse é um ponto importante, porque hoje, infelizmente, pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé no Senhor Jesus Cristo por um prato de lentilha. Talvez esse seja o seu caso, prezado ouvinte. Você tem abandonado o Evangelho, um Evangelho precioso, maravilhoso, que nos conduz não só nessa vida,
mas principalmente na eternidade. Nós estamos aqui simplesmente de passagem, não sabemos o dia da nossa partida deste mundo ou da volta de Cristo. Não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos ter a direção da palavra do Senhor. E, infelizmente, muitos têm dado pouco valor a essa preciosidade que é o Evangelho da vossa salvação. Um selo também pode ser usado como marca de autenticidade, assim como a assinatura numa carta atesta a genuinidade do documento. E essa assinatura é a presença do Espírito na vida do cristão. E isso é algo maravilhoso. Paulo estava dizendo para não entristecer o Espírito, e em Romanos 8:9 ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, precisamos deste filtro espiritual, que é o Espírito Santo. Ele é o que é a prova de que um cristão é autêntico ou é um documento que não tem nenhum valor diante, principalmente, de Deus. O que garante a autenticidade da nossa fé não é apenas a confissão de nossos lábios. A pessoa pode estar pregando, pode estar cantando, pode estar evangelizando, mas isso não é autenticidade. Também não são as nossas atividades religiosas, que é um ambiente que muitos gostam, ou boas obras, mas o que é importante é o testemunho do Espírito Santo. Fostes selados com o Espírito da promessa. Pergunto, você tem vivido este Evangelho da vossa salvação? Que Deus, através do Espírito Santo de Deus, possa estar dando essa resposta individualmente a cada coração neste dia. Amém.